Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos fazer o fechamento da nossa etapa de dimensionamento desses sistemas hidráulicos mais clássicos e triviais, digamos assim, tá? E o enfoque hoje vai ser dado na especificação do filtro, tá? Para isso a gente parte de uma premissa, tá? E essa premissa é o circuito hidráulico já praticamente todo dimensionado, que foi o que a gente trabalhou nas aulas anteriores, tá bom? Então a gente chegou lá ao motor trifásico de 15 CV, 4 polos com 5% de escorregamento, a uma bomba de engrenagem interna tamanho nominal 25, tá? A uma diâmetro de tubulação de sucção de 1,5 polegadas, um diâmetro de linha de pressão todo em 3/4, um diâmetro da linha de retorno de 1 polegada. Especificamos a válvula direcional, uma válvula direcional tamanho 10 para no mínimo 100 litros por minuto, no máximo 100 litros por minuto, que é o que a gente tem no nosso sistema. Especificamos o cilindro de duplação com um diâmetro de pistão de 125 milímetros e um diâmetro de haste de 90 milímetros e uma válvula também de retenção pilotada, tá? Faltou botar aqui, uma válvula de retenção pilotada, tamanho nominal 10 também, uma pressão de abertura de 10 bar. A válvula de alívio, também seguimos com tamanho nominal 10, padrão em todo o sistema, em função da vazão máxima que nós temos passando pela linha de pressão. Uma válvula de tamanho 10, falta a gente especificar a pressão de abertura que vai ser regulada para fazer o comissionamento desse circuito. Então, é sugestivo que se faça ajuste essa pressão de abertura para em torno de 30% da pressão de trabalho mais a perda de carga, tá? Então, nós temos uma pressão de abertura de 1,3 que vai multiplicar a soma das pressões de trabalho, PTB, com a perda de carga calculada na linha de pressão. Só que ficou na faixa de uns 105 bar. Então, essa pressão de abertura dessa válvula de alívio vai ficar na faixa de 137 bar. Tá? Esse é o ajuste dessa válvula de alívio. Então, coloca-se aqui um manômetro, faz esse ajuste dessa abertura. Tá? Fechou esse processo todo, a gente tem que ir para a especificação do filtro, né, pessoal? E para ir para a especificação do filtro, o que a gente vai buscar de informação assim? Vocês vão ter que se preocupar com alguns passos ali. Eu separei um roteiro bem clássico para tentar ajudar vocês nisso aí. Então, o primeiro passo, vocês vão listar os componentes hidráulicos, então, listar os componentes. E para listar esses componentes, o que vocês vão precisar fazer? Pegar nada mais do que todos esses componentes hidráulicos. Então, a gente tem uma válvula reguladora de pressão, tá? A gente tem uma válvula direcional, um cilindro de dupla ação, uma válvula de alívio e uma bomba de engrenagem interna, tá? Estou colocando só as abreviaturas aqui para vocês depois recordarem, tá? Então, o que vocês vão recorrer agora, pessoal? Vão lá nos respectivos catálogos dos fabricantes desses componentes que vocês estão almejando comprar ou almejando cotar e vão buscar qual é a classe de contaminação permissível para esses componentes, né? Recomendada pelo fabricante. Tá? Então, eu busquei algumas informações quanto a esses catálogos que a gente já vínhamos trabalhando e aí o que nós temos? A maioria desses componentes, eles possuem uma classe de contaminação pela ISO, né, 4406-2018-15. Tá? Apenas o cilindro de duplação, que tem uma classe de contaminação pela NS10
tá? Então, o cilindro de duplação exige uma NAS 10, tá? Os demais são todos 20, 18, 15. Então, conforme lá aquela nossa aula teórica, né, tem a NS 1638, que ela apresenta apenas um número, mas ela fragmenta isso em tamanho de partículas, entre 5 tamanhos de partículas, né, com uma resolução de 5 micras entre cada partícula. Mas uma forma da gente tentar achar um equivalente é a gente somar aqui, soma-se um número 9, o NS10 é algo compatível com a ISO 4406 no tamanho de partícula intermediária recomendado. Então, NS10 equivale a algo de 19, a gente tem 18 aqui, então qualquer ISO 4406 aqui é mais criterioso do que esse NS10 da 1638, tá? Então, isso vem lá daquela nossa aula teórica, se ficaram com alguma dúvida, recuperem lá. Tá? Então, consigo criar um ranking de criticidade, então esse aqui é o mais crítico, também esse aqui é o mais crítico, esse aqui é o mais crítico, esse aqui é o mais crítico, e aí eu sou o NS10, que é o segundo mais crítico. Claro que se vocês tiverem classes diferentes, né, classificações diferentes, recomendações diferentes dos fabricantes, vocês vão ter que avaliar essa questão, tá bom? Então, feito isso, o que a gente vai precisar fazer agora? Da onde saiu isso? Tá? Então, vou botar aqui para ficar marcado com a aula de vocês, que é a classificação de contaminação, né? Ora, tudo isso aqui, todo esse dado saiu da onde? Foram dados buscados nos catálogos. Então, recorram os catálogos que está lá no Avamundo para vocês buscarem essa informação. E agora a gente vai partir para dar uma identificada nas pressões e avançar nesse processo. Então, agora nós damos sequência falando sobre o que? Sobre as pressões, né, induzidas que nós possuímos nesse circuito hidráulico. Tá? Então, vou abrir aqui na parte teórica como pressões, trabalhar em cima de pressões o que elas são, né? Nada mais é do que o que ocorre no lado oposto do sistema quando há o deslocamento desse cilindro. Então, eu posso ter uma geração de uma pressão induzida de avanço, ou seja, realizada por quem? Por uma pressão, pela força de avanço, dividido pela área da coroa, ou seja, a área do pistão menos a área da haste. Então, essa pressão induzida precisa ser avaliada, por quê? Porque ela vai nos dar uma ideia de classe de pressão desse filtro, qual é a carcaça, qual é a classe de pressão que a gente vai preparar esse filtro. Tá? Então, a pressão induzida no nosso caso aqui é a pressão induzida de avanço, que nada mais é do que a força de avanço dividido pela área da coroa. Tá? Então, isso aí foi trabalhado teoricamente lá no dimensionamento do cilindro. Força de avanço de 101,53 kN, 101,53 kN, divididos por área da coroa, que veio lá do catálogo, que é 59,10 centímetros quadrados. Tá? Então, essa pressão induzida de avanço, é claro que ela vai ter que ser superior à pressão de avanço, e ela atinge na faixa de 172 bar, 171,8 bar para ser mais preciso.
Tá? Então isso aqui vai nos dar uma ideia da classe de pressão desse filtro. Qual é a maior pressão que nós vamos ter no nosso sistema quando a carga estiver sendo erguida e o escoamento estiver descendo sobre esse processo, sobre essa linha de retorno. Agora, qual é o próximo passo para ficar marcado com um de vocês aí? Vocês vão agora buscar o nível de limpeza, tá? Quarto aqui, nível de limpeza. Então, o que eu forneci para vocês aí? Forneci na parte teórica uma tabela, né? Uma tabela que tem o nível de limpeza, as faixas de pressão e depois a questão das micragens, ou seja, os tamanhos de partícula que esse filtro vai ser especificado. Então, do nível de limpeza, o que vocês vão dar uma olhada? Vão dar uma olhada qual é a pressão e qual é a classe de contaminação. Classe de contaminação 20, 18, 15, né? Então, com 20, 18, 15 e com o dado de pressão induzida de avanço de 171,8 bar, vocês vão ali nessa tabela fornecida e buscam o que? O nível de limpeza vai ficar de 19, 17, 14, ou seja, mais limpo, né? Um controle de contaminação maior do que o requerido pelos fabricantes dos componentes. Né? E aí o que agora a gente passa? A gente passa para um passo 5, né? Que é a condição do sistema. Então, vou colocar aqui um passo 5 aqui em cima, pode ser. Se há alguma restrição, né, um elemento é crítico para o processo produtivo, algo desse tipo, a gente aqui não criou nenhum dentro, estou colocando como sem restrições. Porque se não sugere que a gente ainda refine mais a questão da classe de contaminação, seja um pouco mais criterioso quanto a isso. Tá? Aí a gente migra agora para o passo 6, que é onde vocês vão obter a micragem, falar disso no chão de fábrica aí, tá? Vão buscar o tamanho de partícula e a eficiência desse filtro, tá? Então, a filtragem, né, desse sistema, se vocês vão pegar o dado aqui, agora de 19, 17, 14, com o dado de pressão e vão nessa planilha buscar a informação que vão precisar de um filtro beta 12.000. E aí vocês têm que fazer aquela relação lá com a nossa aula teórica, cuja a gente trabalhou, né? O que é o beta 12? O 12 é o tamanho de partícula, 12 micras. Então, a cada 1000 partículas de 12 micras no lado que entra no filtro, só sai uma partícula, né? Então, o que nós temos? Nós temos um filtro com uma eficiência de em torno de 99,99%, né? Um filtro absoluto para esse sistema nosso aqui. Tá? Depois, o que a gente trabalha? O último passo é o passo 7. Tá? O passo 7 trabalha com a questão de autossuficiência. O que é autossuficiência? A gente verificar se a vazão, qual é a vazão que vai passar por esse filtro, tá? A gente está optando por um filtro de retorno, tá? E a gente vai entrar com esses dados de autossuficiência, eu acho que eu chamei de AS ali, né? AS, o que vai ser o AS? A vazão da bomba, desculpa, a vazão da onde o filtro vai estar se instalando, que é no nosso caso na linha de retorno,
vazão de retorno dividido por quem? Pelo volume de fluido. Então, o que nós temos? Qual é a vazão da bomba? Desculpe, na verdade é a vazão de retorno, porque a gente vai optar por um filtro na linha de retorno em função da criticidade dos nossos componentes. A gente tem componentes quase todos com a mesma criticidade, né, pessoal? Então, nós vamos optar por um filtro na linha de pressão, que é mais oneroso, por trabalhar com uma classe de pressão maior, né? Então, o nossa autossuficiência vai ficar em vazão de retorno, que aí tem que pegar o dado lá da vazão de retorno calculado na especificação do cilindro, que é 33,1 litros por minuto. Isso aqui vai dividir pelo volume de fluido, que foi calculado lá na aula anterior da especificação do reservatório. Esse volume de fluidos foram 130 litros. Tá? Multiplicados por 100 para dar um percentual. Então, essa autossuficiência aqui ficou em quanto? Ficou em 25,46%. O que acontece? Sempre que essa autossuficiência for superior a 5%, eu não preciso ter, por exemplo, um sistema aqui em diálise trabalhando em paralelo com o sistema hidráulico para fazer uma filtragem. É claro, o nosso filtro vai estar o nosso filtro vai estar na linha de retorno, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos agora incorporar esse filtro aqui, que é o que estava faltando para esse nosso sistema. Então, esse aqui é um filtro beta 12.000 para uma classe de pressão 2, né? Classe 2 que eu estou me referindo até 200 bar. Vou botar até 200 bar aqui. Então, com isso a gente fecha toda essa etapa de dimensionamento. Agora vocês estão aptos a desenvolver aquelas propostas de trabalho que eu especifiquei para vocês de uma forma plena, tá bom, pessoal? Agradeço, então, esse momento. Seguimos agora com nossas aulas de pneumática agora. Mudamos o fluido de trabalho. Obrigado.